Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como a gente trabalhar com array multidimensional utilizando a linguagem PHP. Eu criei aqui um arquivo, que eu chamei de arrays multidimensionais e aí eu estou trabalhando com esse arquivo aqui. Eu inclusive deletei, deletei o código aqui da aula anterior. E aí, para a gente trabalhar com o nosso arquivo do zero aqui, eu vou implementando as soluções e explicando os conceitos para vocês. Array multidimensional é um tipo de array que vai te permitir guardar informações em mais de uma dimensão. Por exemplo, linha e coluna. Na aula teórica eu até apresentei para vocês um exemplo de uma tabela que fala um pouco disso. Então, nós temos aqui um exemplo de array bidimensional, onde a gente tem uma tabela com os nomes de alguns automóveis aqui, a quantidade em estoque e a quantidade vendida. E aí a gente definiu um array cars, que dentro dele você tem sub-arrays. Então, a gente tem como a gente montar uma estrutura que nos permite colocar array dentro de array. Então, só para vocês entenderem, vocês têm aqui essa tabela. Ela é uma matriz, eu vou chamar aqui de matriz, onde vai ter linhas e colunas. E cada linha dessa aqui é representada por um array. Então, e esse array ele tem o nome do carro e as quantidades em estoque e vendidas. No array você pode armazenar valores de tipos diferentes, tanto no JavaScript quanto no PHP, ele vai te permitir fazer esse tipo de coisa, de você guardar informações aqui dentro de um mesmo array de tipos diferentes. Existem linguagens aí que aceita um array só valores de mesmo tipo, mas aqui a gente consegue fazer isso. Então vamos lá para o Visual Studio para a gente implementar um exemplo com relação a isso. Bom, então aqui a gente tem, primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o nome do array. Vamos pegar aqui então o array cars, e aí eu vou definir que ele é um array. E aqui dentro, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar outros sub-arrays aqui. Então a gente vai ter aqui algumas possibilidades da gente trabalhar, tá? Então, primeira coisa aqui que nós vamos ter é o nome, Aí agora, a partir de agora, cada array que a gente colocar aqui, cada array que a gente definir aqui, ele vai fazer parte de cada linha aqui, vamos dizer assim, da nossa matriz, tá? Eu prefiro trabalhar dessa forma aqui, com essa estrutura de array aqui, colocando um array em cada linha. Você poderia colocar tudo numa linha só aqui, só que a visualização não fica legal, Não fica um código bacana de se ler. Então, eu prefiro trabalhar colocando um array em cada linha. Então, aqui a gente vai colocar o nome do carro, Vou colocar aqui, Fusca. Vou colocar a quantidade que tem em estoque e a quantidade vendida. Como são inteiros, não necessariamente você precisa colocar aspa. No caso da string, aí é interessante você colocar aspa. E a aspa ela pode ser dupla ou ela pode ser aspa simples, tá? Aí aqui a gente vai criar o nome de um outro carro aqui. Vou colocar aqui um nome, a quantidade em estoque e a quantidade vendida, Por último, beleza. Então nós temos aqui a estrutura do nosso array. Se a gente dá um vardup aqui no nosso array cars, tem que ter, tem que ter aqui o cifrão para identificar que isso é uma variável. Aí nós vamos executar esse código aqui para ver como que ele vai comportar, tá bom? Então o que a gente pode perceber aqui,
A gente tem, né, a nossa tag H e tem a estrutura do nosso array. Ó. Então, o nosso array ele tem 4 elementos. Aqui o vardup ele exibe tudo numa mesma linha, né? Essa linha aqui ela é contínua. Aí a gente tem o primeiro array, depois nós vamos ter aqui ó, o segundo array, o terceiro array, até o quarto. Cadê o quarto array aqui, que é o 3? Aqui, ó. O quarto array. Lembrando que começa do índice 0. E ele usa o par de chaves aqui, ó, para abrir e fechar a estrutura de cada array, tá? O vardup, ele exibe, como a gente já mostrou em aulas anteriores aqui, ele exibe as informações de uma variável, né? Todas as informações, tipo, conteúdo, no caso do array, ele exibe qual que é a posição ali, o índice do array, etc. Então, a gente tem aqui a estrutura do nosso array definida. Portanto, para eu escrever esse array na tela de forma mais adequada para um usuário comum, aí a gente tem que trabalhar algumas coisas aqui, com laço de repetição. Isso aqui é uma estrutura de dados, então eu tenho que varrer esse array. Né? Se eu colocar, por exemplo, vou colocar aqui um echo, se eu colocar aqui echo, vou dar um br aqui só para dar uma quebra de linha e vou colocar aqui, ó, cars na posição 0, 1. É só para vocês entenderem. Ou melhor, vou pegar aqui 0, 1, né? Na linha 0, item 1. Vou até inverter aqui para ele pegar o nome de um carro. Então, eu quero pegar da linha 1 a coluna 0. Eu vou colocar aqui dessa forma para vocês verem o que vai acontecer, tá? Então, na hora que eu exibir, ó, ele vai dar uma mensagem de erro, porque o array, ó, ele não é uma string. Né? Então, o que acontece? O PHP não vai fazer essa conversão automática. Então, a gente tem que separar aqui. Ó. Vou colocar a string separada do nosso código do array. Aí eu vou exibir aqui e vou atualizar. Ele vai exibir o nome do carro que está na linha 1. Linha 1, então a gente tem aqui, ó, linha 0, linha 1, linha 2 e linha 3, né? Lembrando que os índices do array começam do 0. Aí 1, 0, né? Ou seja, eu estou na linha 1, aí aqui, ó, vou até colocar, ó, linha 0, linha 1, linha 2 e linha 3, né? Só para vocês entenderem. Então, aqui, ó, eu estou trabalhando com o elemento que está na linha 1, coluna 0. Aí, para eu fazer isso, né, eu tenho que ter um laço de repetição para varrer essa estrutura aí. Vou usar aqui o laço for por enquanto. Né? Então, vou colocar assim, ó, os carros cadastrados são. Vou pôr um BR aqui para dar uma quebra de linha, né? E aí eu vou criar aqui um laço for. Então, eu vou ter um laço for, onde eu vou percorrer do item 0 até o item 3. Então, o meu for ele vai começar com 0 e vai ir até 3, porque eu tenho 4 linhas aqui, tá? E aqui dentro eu vou colocar os nomes aí dos carros. Portanto, como eu tenho duas dimensões, eu preciso percorrer as colunas, né? Então eu vou mudar aqui para J. Aí o J ele vai ser menor do que 3, né? Então ele vai ser menor do que 3 porque eu vou percorrer 0, 1 e 2. Então eu tenho aqui, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, tá? Aí, ó, eu posso inclusive colocar um echo aqui também. Colocar um echo aqui. E aí vou colocar assim, ó, carro por BR, né? Para dar uma quebra de linha aqui. Aí eu vou pôr assim, ó, carro, estoque e vendidos. Aí vou pôr mais um BR aqui, tá, gente? Para vir para a linha de baixo.
E aqui embaixo eu vou ter um echo, onde eu vou escrever os dados aqui do carro, tá? Aí o que eu vou colocar aqui, ó? Eu tenho que colocar o nome do carro, então eu vou colocar aqui cars, né? Colocar aqui cars, ponto. Aqui vai ter um separador, né? Como a gente fez lá em cima. Aí o cars aqui, ó, qual que é o item que tá o nome do carro? Posição I, J. Lembrando que tem que colocar o cifrão, né? A gente sai da aula de JavaScript e vem para a aula de PHP, a gente costuma errar isso. Aí agora, ó, cars na posição IJ, né? Aí eu vou até deixar assim para vocês verem o que vai acontecer aqui, ó. Só para vocês entenderem a dinâmica aqui. O que ele fez, olha lá. Carros em estoque. Aí Fusca 1520, Gol 236, Brasília 4524, Fiat Uno 3732, né? O que ele fez aqui escrevendo, ó. Então isso aqui não vai precisar, só para vocês entenderem como que funciona. Na verdade, aí agora, ó, o que eu preciso fazer aqui embaixo? Preciso pôr um BR para na hora que ele escrever toda uma linha, ele passar para a linha de baixo. Então aqui a gente tem, aí ficou faltando aqui, a gente dá um espaço, né? Vou dar só um espaço em vez de um tracinho. Tem que concatenar, né? Atualizei, aí ele vai pôr, ó, Fusca, aí a quantidade vendida, a quantidade em estoque. A gente poderia, inclusive, montar uma tabela aqui para isso, né? Com a quantidade exibida aqui, a quantidade em estoque, tá? Vamos aproveitar e vamos fazer isso aqui, né? Vou montar aqui uma tabela. Aí eu vou até trabalhar aqui com uma forma diferente, ó. Vou abrir o PHP e fechar o PHP. Aí eu vou colocar aqui dentro, ó, vou pôr assim, ó, table, né? Vou pôr aqui table, nós vamos até relembrar as aulas aqui de HTML agora, né? Table, aí vou colocar aqui um tr, e aí aqui dentro eu vou ter, ó, th, o que vai ser, ó, carro, vou colocar aqui outro th, que vai ser quantidade em estoque, e vou ter aqui agora um th que vai ser quantidade vendida, beleza? Então nós vamos ter isso aqui, né? Esse etio aqui pode até sair fora, né? Pode até limpar ele, ó. Aí nós vamos ter algo do tipo assim, ó, né? Quantidade vendida, quantidade em estoque. Então nós temos aqui o nosso a nossa estrutura, né, dos. Isso aqui também pode sair fora aqui. Então nós temos isso aqui, ó. Aí agora, o que nós vamos fazer aqui, né? Nós temos que varrer o nosso vetor, né? Varrer o nosso array. E aí, ó, para cada item aqui, ó, para cada item, eu vou colocar um etio. Vou colocar um etio e dentro do etio aqui eu vou colocar um tr, tá? Vou colocar um tr aqui, que ele vai abrir uma linha aqui e vai fechar uma linha embaixo. Então aqui ele vai fechar uma linha, ó, por barra tr. E aqui fora eu vou pôr inclusive um barra table, né? Nós vamos fechar a nossa tabela. Então a gente vai ter algo semelhante a isso aqui. E aqui dentro agora eu vou exibir o que? TD aqui, né? Para a gente criar a nossa tabela. Vai ter um TD aqui, vou separar e vou colocar um barra TD do lado de cá. Então aqui vai ter um barra TD. Então eu vou, para cada linha, eu vou criar um conjunto de células aqui. Vou atualizar. Aí olha o que ele fez, né? Ele criou aqui a nossa tabela.
né, os carros, a quantidade vendida e a quantidade em estoque. Vou só fazer um negócio aqui, ó, vou pôr um style aqui, vou pôr um border de 1 pixels sólida e vou pôr black aqui, só para a gente ter as bordas da nossa tabela. Aí isso, só para vocês verem aqui, ó, vai ter uma bordinha aqui da nossa tabela, tá? E a gente poderia fazer isso pro... deixa eu levar isso aqui lá para cima, que vai ser melhor, tá? Vou levar isso aqui por head, ó. Vou criar um stylezinho aqui, só para nossa tabela, tá bom? Aí vou pegar aqui, ó, table, THITD, beleza? Aí aqui eu vou colocar border, vou pôr black mesmo, vou pôr o nome da cor, né? E vou colocar o border collapse igual a collapse, né? Nós vamos fazer uma borda contraída aqui. Então a gente tem aqui a nossa estrutura. E vou pôr um page aqui de 10 pixels. O page é para a gente dar um espaçamento aqui da nossa tabela. Então, olha só como que é bacana trabalhar com array multidimensional aqui, né? Então a gente, ó, montou uma tabela com a estrutura de um array, tá? Então o array multidimensional ele vai te permitir fazer isso. Ó, a gente criou uma estrutura aqui que é um array e criou uma saída de dados, ó, no formato de uma tabela. Mas aí o que vocês têm que entender? Para eu varrer o meu array, eu precisei usar um laço de repetição aqui, né? Então, como eu tenho um array de 2 dimensões, eu tive que trabalhar também com laço de repetição, com 2 laços de repetição. Um para eu percorrer todas as linhas do meu array e o outro para eu percorrer todas as colunas do meu array. E aí, ó, sempre que eu estou trabalhando com o array, eu estou indicando a linha e a coluna aqui que eu estou trabalhando, né? Por isso que eu trabalhei com esse laço de repetição aqui, tá bom? A aula ela ficou um pouco mais longa porque, né, aí eu decidi trabalhar aqui gerando a tabela com o array multidimensional. Então a gente trabalhou, né, a prática aqui com o array multidimensional e trabalhou também, ó, como que a gente pode criar uma página HTML mais dinâmica utilizando aqui o HTML e o PHP, né? O retorno de dados, vamos dizer assim, do PHP. Vamos pensar no array aqui, ó, com os dados que vêm lá de uma tabela do banco de dados. Ó, esses dados estão cadastrados lá no banco. Aí eu quero exibir esses dados para o usuário na tela, tipo um relatório. A gente está fazendo isso aqui. Por enquanto, nós estamos trabalhando com dados fixos, mas depois a gente pode trabalhar, né, com dados que fazer uma consulta lá no banco, preencher, né, esse array com os dados que veio do banco e exibir na tela para o usuário, inclusive com algumas ações aqui, né, de editar, de excluir, de, né, alterar esses dados aí de acordo com a necessidade, de até mesmo cadastrar, né, o que a gente vai ver para frente aí, tá bom? Vai ver, né, as funcionalidades de CRUD completo, né, de você inserir um registro, de você editar, excluir, né, e selecionar e fazer uma busca e listar para o usuário, tá bom? Então é isso, um grande abraço aí, até a próxima aula.